O movimento Vedanta no Brasil começou no início do século XX, com ondulações das palestras proféticas de Swami Vivekananda no famoso Parlamento das Religiões em Chicago, 1893. Os jornais da Argentina, Brasil e outros países da América do Sul noticiaram com entusiasmo suas palestras e viagens pela América do Norte. Em 1909, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, São Paulo, escolhe Swami Vivekananda como um de seus patronos representante do pensamento oriental. Nos anos 20, foi publicada uma tradução em português do Evangelho de Sri Ramakrishna, escrito por Swami Abhedananda. Na década de 1930, um pequeno grupo de devotos de Buenos Aires, Argentina, aproximou-se de Belur Mati, Calcutá, Índia, sede da Ordem Ramakrishna, solicitando um Swami residente para guiá-los no caminho espiritual. Designado por Swami Shivananda, o então presidente da Ordem, Swami Vijayananda, um discípulo de Swami Brahmananda, chegou a Buenos Aires em dezembro de 1932. Ele logo começou a dar aulas de religião e filosofia Vedanta aos devotos interessados e nutriu seguidores dedicados. Em março de 1933, iniciou o Ramakrishna Shirama, Buenos Aires, Argentina. Em 1957, um grupo de devotos do Rio de Janeiro convidou Swami Vijayananda para uma visita. 2 anos depois, o grupo de São Paulo, liderado por professor Djalme Gomes, também convida o Swami Vijayananda, que estabelece uma rotina regular de visitas anuais para estes 2 grupos. Logo depois, Taneta Kato se junta ao grupo e em 1967, Swami Ranganathananda, um dos conselheiros da sede, faz uma breve visita a São Paulo e Rio de Janeiro, como embaixador cultural da Índia. Swami Vijayananda iniciou os buscadores espirituais sérios e sinceros, e esses devotos têm apoiado firmemente o movimento até os dias atuais. Swami Vijayananda faleceu em setembro de 1973. Swami Paratparananda, monge assistente do Swami Vijayananda desde 1968 na Argentina, o sucedeu e continuou a visitar os centros do Brasil com regularidade anual, nutrindo espiritualmente os grupos existentes. Assumiu a importante tarefa de traduzir a literatura Ramakrishna Vivekananda Vedanta para o espanhol, principalmente o Evangelho de Sri Ramakrishna. Em julho de 1974, foi oficializada a fundação do Ramakrishna Vedanta Ashrama de São Paulo, tendo como sede a casa do professor Djalme Gomes, localizada no Largo Senador Raul Cardoso, número 204. Em 1980, o grupo adquiriu o imóvel adjacente, no número 194. No ano seguinte, foi doado pela família Búfalo um terreno com casa em Embu-Guaçu, que depois da reforma em 1985 passou a ser o centro de retiros espirituais do Ashrama São Paulo, inaugurado pelo Swami Paratparananda. Homem de poucas palavras, sua contribuição para a divulgação do Vedanta é louvável. Em 1988,
ele retorna à Índia. Depois dele, Swami Parechananda foi designado por Belur Mati para a Argentina. Os grupos de devotos do Brasil continuaram a se reunir com a visita periódica do Swami Parechananda. Ele deu uma nova energia para os grupos. Outros swamis e monjas do exterior também visitavam os grupos ocasionalmente. Em 1989, depois do retorno de Swami Paratparananda para a Índia, um grupo de devotos de São Paulo levaram para a sede em Belur Mati um documento oficial do Centro Ramakrishna Vedanta São Paulo pedindo um Swami residente. Após 10 anos de espera, Belur Mati concordou, aprovou e enviou o Swami Nirmalatmananda para assumir a direção espiritual de São Paulo e dos vários grupos particulares existentes no Brasil. O professor Djalme Gomes deixou o corpo em fevereiro de 1999 e cuidou do centro até o último dia de vida. Com a chegada do Swami Nirmalatmananda em março de 1999, São Paulo se torna o primeiro centro oficial da Ordem Ramakrishna no Brasil. Com isso, iniciou uma nova jornada. Com seu dinamismo espiritual, Swami Nirmalatmananda visita os vários grupos existentes no Brasil, dando um novo impulso espiritual para os devotos. Em 2004, foi adquirido um novo imóvel onde hoje funciona o templo principal de Sri Ramakrishna e espaço para atividades. Com seu carisma nos ensinamentos espirituais, o dinamismo dos grupos começou a mudar, resultando na ampliação do número de devotos. Com o grande crescimento dos 3 grupos Vedanta nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro, em 2006, eles foram oficialmente reconhecidos pela sede da Ordem como subcentros do Ashirama de São Paulo. Sob sua liderança, foi fundada a Editora Vedanta em 2000, com a tradução e publicação de versões de qualidade da literatura Ramakrishna Vivekananda Vedanta em língua portuguesa. Com grande satisfação, a Editora Vedanta lançou as 4 yogas de Swami Vivekananda e o primeiro volume do Evangelho de Sri Ramakrishna, escrito por M. Mahendranath Gupta. Em 2013, em celebração aos 150 anos de Swami Vivekananda, a editora passa a publicar a revista Vedanta com edições trimestrais. De 2000 até 2018, vários swamis e monjas da Índia, Estados Unidos e Europa visitaram os centros do Brasil. Em especial, 3 secretários-gerais e conselheiros da sede da Ordem Ramakrishna. Todos eles deixaram uma enorme contribuição espiritual. O Ashirama de São Paulo também conta com a dedicação auspiciosa do Swami Jitananda e Swami Tapoyanananda, monges assistentes do Swami Nirmalatmananda. Em 2018, foi adquirido e reformado um novo imóvel, no número 138,
dedicado à casa de hóspedes para abrigar os devotos visitantes. O centro de retiros em Embu Guaçu, localizado em meio à belíssima natureza e com infraestrutura adequada para a prática de meditação e contemplação, também faz parte do Ashirama de São Paulo. Retiros espirituais para devotos são realizados aqui regularmente e o local já foi abençoado por muitos monges visitantes. Várias atividades são realizadas pelo Ashirama de São Paulo, como palestras públicas semanais, arati e meditação diariamente, aconselhamento espiritual, cursos e workshops, grupos de música, projeto Cesta Básica, biblioteca de filosofia, psicologia e tratados espirituais, aulas de Hatha Yoga, encontros interreligiosos, bazar beneficente, loja de livros e comemorações do dia de Kalpataru, os aniversários de Sri Ramakrishna, Santa Mãe Sri Sarada Devi e Swami Vivekananda, Guru Purnima, Durga Puja e Natal. Curitiba, cidade famosa pelo arrojado plano urbanístico e cuidado com o meio ambiente. O grupo começou em 1980 na casa de um devoto chamado Jandir Carlos Wellner, que é discípulo de Swami Vijayananda. A sua total dedicação, junto com seus amigos e devotos, resultou na criação de um centro Vedanta em 1990, no apartamento de Jandir. Em 2001, o grupo adquiriu a casa atual do centro e se tornou um subcentro oficial da ordem em 2006. Tornou-se um centro independente da Ordem Ramakrishna em 2020 e Swami Pranyatmananda foi nomeado ministro responsável por Belur Math. Ele retornou para a Índia em fevereiro de 2024. Rio de Janeiro, também chamada de Cidade Maravilhosa. O centro começou como um pequeno grupo de estudos na década de 1990, com alguns devotos que eram discípulos de Swami Vijayananda, principalmente Luiz Antônio Souto Monteiro, Cordélia de Jesus, Shanti e Dr. Abraham Exterman. Com as visitas periódicas do Swami Nirmalatmananda, o número de devotos cresceu rapidamente. E em 2001, o grupo adquiriu a casa, que é sede atual do centro. Um belo grupo musical, Grupo Gadai, floresceu, animando todos os eventos do Ashirama. Em 2006, tornou-se um subcentro oficial da ordem e finalmente recebeu o status de centro independente em 2021. Nomeado por Belur Math como ministro responsável, o Swami Atmayananda chegou ao Brasil em novembro de 2021 e assumiu o comando do centro em 1º de janeiro de 2022. A cidade de Belo Horizonte é a 3ª maior cidade do Brasil. No final de 1999, um grupo de devotos de Vedanta foi reiniciado com a visita do Swami Nirmalatmananda. O Centro Vedanta foi inaugurado em 2000 e o Centro Social em 2010. Dessa forma, o centro de Belo Horizonte
possui uma das melhores infraestruturas de atividades espirituais e de serviço social no Brasil. Ainda permanece como um subcentro oficial da Ordem e se prepara para ser um centro independente. A cidade de Belo Horizonte é especial por causa de um evento extraordinário ocorrido décadas atrás. Um leigo e jornalista de profissão, Arlindo Corrêa da Silva, teve repetidas visões de Swami Brahmananda na década de 1950. O Swami o instruiu a fazer algo pelas crianças carentes da rua. Inspirado por isso, ele começou a atividade e logo se transformou em uma instituição filantrópica na área de educação profissionalizante e saúde. Iniciado com o nome de Missão Ramakrishna, foi registrado como uma organização de serviço social em 1959, hoje conhecido como Instituto Ramakrishna. Tornou-se um grande agente de mudanças na sociedade daquela área e inspira os visitantes. Ainda que a instituição não pertença à Ordem Ramakrishna, ambos nutrem grande amizade e admiração entre si. O Centro Ramakrishna Vedanta em Brasília, capital do país, é outro grupo em rápido desenvolvimento. Foi iniciado em 2011 por um grupo de devotos liderados por Lívia Borges e tem um potencial enorme. Swami Nirmalatmananda e outros monges visitam e conduzem atividades nesse centro regularmente. Palestras de swamis visitantes também são realizadas ali. O grupo adquiriu uma casa própria em 2018 e foi afiliado à Ordem Ramakrishna como um subcentro oficial em julho de 2023. O Swami Nirmalatmananda continua nutrindo outros grupos independentes no Brasil, como Salvador e Fortaleza. Todos esses centros oficiais fazem algum trabalho de bem-estar social dentro da sua capacidade limitada, como distribuição de alimentos para pobres e necessitados, materiais de estudo necessários para as crianças e ajuda durante calamidades naturais. O Swami Nirmalatmananda também é convidado para dar palestras em vários centros da Ordem em diversos países e participa de congressos anuais de yoga pelo Brasil. Que neste jubileu, Sri Ramakrishna, Santa Mãe Sri Sarada Devi e Swami Vivekananda abençoem a todos nós, particularmente os devotos e amigos do Vedanta no Brasil, cujo amor pelo Vedanta, dedicação à causa e alegria no trabalho do movimento são imensos. Jai Thakur, Jai Ma.